audiência. Essa apresentação, ela consiste numa breve exposição da minha pesquisa, desenvolvida aqui no PPGSA, no âmbito do mestrado. Eu estou no segundo ano. E se apresenta como desdobramento do Laboratório de Etnografia e Interfaces de Conhecimento, sob a orientação do professor Otávio Bonin. Bem, quando eu pensei no título desse trabalho, da Cidade de Deus ao Limpo, percurso de uma escola de fotojornalismo, na verdade eu queria trazer para vocês os diversos e os múltiplos atravessamentos que envolvem esse projeto, sejam pessoas, coisas, materiais dessa escola. Mas pelo caráter curto da apresentação, eu vi que eram 6 para apresentar, eu acabei preferindo tentar trazer um recorte analítico possível, que eu acho que ficaria mais fechado e mais fácil, mais clara a apresentação, né? Para que, na verdade, é um recorte, um caminho analítico possível para tratar o meu objeto. Na verdade, é uma discussão teórica que eu trouxe e que eu estou levantando a produção na fabricação discursiva de representação, que esse projeto vai se assentar dentro da temática favela e como esse projeto vai mobilizar essa temática. E dessa forma, eu vou tentar trazer, né, a favela como um problema social, um lugar que sempre demandou e justificou intervenções no seu espaço. E falo que necessariamente isso, ele traz um duplo de corpo e espaço que é conformado entre saberes e assume formas outras através dos múltiplos deslocamentos semânticos e conceituais a que está sujeito. Nesse sentido, a própria correlação entre o corpo e espaço se mostra instável e não reflexo de reprodução social, que é um pouco tentando fugir da Mary Douglas e fugir de como ela vai tratar a questão da associação de corpo e espaço como uma mera questão de reprodução social. Então, o meu objeto de estudo é esse projeto de fotografia, Casa Geração Cidade de Deus, e ele foi idealizado por uma agência de notícia internacional, a agência France Press, FP, e ele é voltado para jovens na Cidade de Deus, visando formá-los em fotojornalismo. Essa atividade, na verdade, ela quer formar esses adolescentes para levar 10 deles para fotografar as Olimpíadas, que essa agência, mesmo antes de abrir um edital de credenciamento, ela já estava credenciada, já era uma agência oficial das Olimpíadas. Eu vou trazer para vocês uma breve contextualização, apesar de eu não adentrar muito no meu projeto, porque eu vou tentar me focar na questão mais analítica. A Casa Geração Cidade de Deus é a continuação do projeto Olhar Mão de Bola, iniciado em fevereiro de 2013, e que 18 jovens dessa localidade retrataram sua paixão pelo futebol às vésperas da Copa do Mundo. As fotos produzidas durante suas oficinas foram extremamente difundidas na imprensa nacional e internacional, e por meio de várias publicações em vários jornais e mídias do mundo, eles conseguiram vender essas fotografias e arrecadar bastante dinheiro para dar continuidade a esse projeto. A Casa Geração, CDD, como eu falei, já é idealizada pela FP, foi inaugurada no Espaço Físico ano passado, no Dia da Consciência Negra, no Espaço Físico do Estúdio Tony Barros, que é um fotógrafo da Cidade de Deus e é o atual coordenador pedagógico desse projeto. O interesse dos jovens pelo esporte e a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro é o fio condutor dessa formação, segundo o discurso oficial que eles trazem sobre isso. E as oficinas serão promovidas pelo diretor de fotografia da FP no Brasil, que é o Christophe Simon, francês, e pela associação de uma ONG também francesa, a Moda Fusion. Bem, a equipe desse projeto são basicamente 3 pessoas, que é o Christophe Simon, esse diretor de fotografia da FP no Brasil, a Nadine Gonçalves, que é a fundadora dessa ONG Moda Fusion, em que também foi fundadora de uma outra ONG de moda em favela, Casa Geração Vidigal, e o Tony Barros, que ele é fotógrafo de moda e ele tem um estúdio na Cidade de Deus e funcionou um pouco como passaporte desse projeto e está lá continuamente articulando crianças e adolescentes para participarem. Bem, o meu objetivo nesse trabalho aqui é analisar e mapear os enquadramentos
dessa escola de fotojornalismo que produz necessariamente esse duplo indissociável entre corpo e espaço. Para desenvolver tal questão, eu uso essa noção de enquadramento de Butler, mas que eu não vou adentrar de forma aprofundada, eu vou mais tangenciar. E o foco, mesmo que o foco da produção de fotografia seja nos esportes olímpicos, né, assim, esse curso ele ainda está sendo efetuado, esses alunos saem todos os finais de semana para fotografarem esses eventos técnicos das Olimpíadas. Mesmo com isso, quando você procura nas mídias sobre esse curso, você acha uma elaboração de uma imagem de êxito do próprio projeto em torno de representações de moradores e da favela. Enfim, aí é por isso que eu pensei essa articulação entre corpo e espaço. Bem, a metodologia que eu vou usar nesse trabalho, né, é tentar pensar essas representações a partir das produções fotográficas que eu acho nesse acervo na internet, que eu consigo através do Tony, que ele é meu amigo, através também das produções midiáticas discursivas que estão envolvidas nessas fotografias, esses projetos. E eu também não tenho material mais aprofundado de trabalho de campo, porque eu tive um problema de mudança, porque eu vou morar na Cidade de Deus, mas a casa que eu vou morar está com alguns problemas de infraestrutura, e aí eu acabei preferindo ficar um pouco mais nessa questão imagética. Então, eu agora vou adentrar, né, a gênese histórica dessa questão, que é a favela como problema social. A tentativa de desenhar uma gênese histórica das favelas e então elaborar uma imagem adequada à sua complexidade se mostrou uma tarefa problemática, como nos ensinou a socióloga Alicia Valadares. Afinal, não foi um marco histórico, mas um processo enquanto construção social de representações da favela que organizou seu movimento fundador. Longe de querer desenvolver cada elemento que conformou o imaginário social quanto a essas representações, viso trazer em relevo um ponto fundamental que sempre esteve atrelado à sua própria concepção, a favela como um problema social. Essa caracterização ela marcou de maneira indelével todas as visões que foram estabilizadas a seu respeito. Né? Se você, assim, na verdade, essa questão é uma tese da Alicia, que tem certas representatividades de favela que são acionadas até hoje. Eu acho que favela, enquanto território de problema social que merece intervenções, é uma dessas. E, a partir disso, sempre foram justificadas diversas intervenções programáticas ali no território e nos seus moradores, seja as intervenções sanitaristas no início do século XX, a política de remoções das favelas, grandes projetos de urbanização e mesmo a forma como são apresentadas a seus habitantes. A favela enquanto problema foi ganhando novos contornos no decurso dos anos, com a questão da importância da problemática da segregação socioespacial, porque parece que vai se articulando e diferenciando qual é o problema da favela. A proximidade espacial entre favelas e bairros de classe média alta oferece um violento contraste, acentuando uma visão dualista, como se a cidade estivesse dividida. As favelas passam então a ser percebidas como a outra metade da cidade, aparecendo antes de tudo como território da violência e da pobreza, da ilegalidade frente à cidade legal. Tal representação da favela como território da violência, como lugar de todas as ilegalidades, bolsão de pobreza e de exclusão social, fabricou uma associação sistemática entre favela e violência. Assim, quando se afirma que no Rio de Janeiro impera uma guerra contra o crime, populações são inscritas em regiões acometidas pela desordem. A cidade estaria partida, dividida por suas fronteiras. Asfalto e favela, correlatos morais de pureza e perigo, demarcariam espaços particularizados, porém interligados pelos sujeitos e objetos que os atravessam. Os fluxos de poluição ameaçariam a ordem urbana carioca e habilitariam a guerra da mesma, tanto contra as substâncias, materiais e corpos considerados fora do lugar, como em nome da conquista das regiões desejadas pela ordem. Colocada dessa maneira rápida, a própria aproximação aos postulados de Mary Douglas parece arriscada em termos políticos e analíticos. Isso porque a guerra urbana carioca contra o tráfico é conceituada como metáfora, repertório político, moral, afetivo, acionado enquanto justificativa da urgência de intervenção militar estatal, segundo Márcia Leite.
Talvez seja possível dizer que a lógica do pensamento de Mary Douglas é firmada por Márcia Leite não como um investimento teórico a ser reproduzido, e sim como discursos que, entranhados no tecido social, insistem em produzir a cidade através da polarização. Dito de outro modo, o que interessa a esta última autora é justamente o regime discursivo capaz de fabricar a homologia entre território e corpo populacional favelado, ao designar que uma guerra, que sendo contra os traficantes, é por extensão contra todos aqueles que a eles supostamente associados. A demarcação dos territórios a serem recuperados, expressão então do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, projeta o Estado como ausente no passado, faz da batalha no presente uma promessa de presença futura. O verbo recuperar implica, por consequente, uma sobreposição entre a dimensão espacial e a temporal, espécie de constituição mútua. Mas, por outro lado, propaga uma equação recorrente contestada, a partir da formulação de Viana Daz e Débora Poli. Se a metáfora da guerra, quando mobilizada por agentes governamentais, ainda que não somente requer a ausência do Estado como fundamento da própria empreitada de reconquista, no plano analítico abrangente, este tipo de operação discursivo-moral não diz sobre a exigência ou falta de capilaridade, e sim sobre a presença diferencial do Estado no tecido urbano. Margem é um construto analítico que visa superar a divisão entre ordem e desordem, pois nos faz ver o Estado precisamente a partir de suas constantes operações de redefinição dos modos de governar e legislar territórios e corpos populacionais específicos. Ao passarmos de Douglas a Daz e Poli, as fronteiras que regulam os fluxos da cidade partida cedem lugar às margens dos Estados, entendida enquanto zonas onde as práticas dentro e fora da lei não são claramente distinguíveis. Essas duas últimas autoras referem-se a não um espaço que sai por fora do Estado, e sim um rio que flui ao interior e através de seu corpo. Quero com isso sinalizar que a metáfora da guerra é constitutiva da forma como o Estado emerge em suas margens, já que nela, e a partir delas, populações são geridas através da conversão dos vivos em corpos assassináveis, corpos cuja presença ao domínio das leis e da cidadania pode ser subtraída na medida em que é tomada como arbitrária. Esta é uma prerrogativa fundamental do modo como o Estado se faz presente nas zonas em que a alteridade é considerada selvagem ou menos humana. No limite está em jogo uma articulação da biopolítica, o governo da vida e dos vivos, com a produção e gestão cotidiana da morte. Márcia Leite recupera essas proposições que remetem nos textos de Daz e também a Gambler, pois sustenta que a territorialização da violência nas favelas, ou em outros termos, a construção social das favelas como território da violência na cidade, constitui o principal dispositivo de produção das favelas e seus moradores como margem do Estado. Nada disso, no entanto, deve nos levar a supor a existência de uma relação binária entre margem e Estado, pois, na verdade, para a existência de múltiplos regimes, a margem articula múltiplos regimes de regulação. Ainda que Viana Daz e Débora Poli tenham em mente a economia ao fazerem tal sugestão, não me parece impossível pensarmos em estes outros regimes quando sendo relativos à gestão de projetos tocados por ONGs ou empreendimentos locais de cunho social e cultural, aqueles capazes de travar com lideranças comunitárias, instituições religiosas e o próprio Estado uma disputa pela legitimidade de elaborar e afirmar gramáticas sociomorais. Desse ângulo, estamos em fase da coexistência de variadas instâncias de regulação de população nas periferias, mesmo reconhecendo que as autoras apontam o caráter eventual dessa associação entre margens e periferia. Assim, não é o único caráter, né? Trafegamos, assim, da metáfora da guerra para as diversas associações de caráter múltiplo em projetos socioculturais com apoio e gestão de organizações não governamentais ou empresas. Em resumo, o que desejo sugerir é que a articulação biopolítica que aqui se redesenha, o gerenciamento da vida dessas populações, se dá tanto por meio do endosso à territorialização da violência nas favelas, como produtor, estabilizador e veiculador, de representações da favela, quanto os próprios projetos, associações e empreendimentos que legitimam, articulam e elaboram gramáticas sociomorais e narrativas e discurso, isso é,
realizado em diferentes níveis. Bem, em termos mais empíricos, eu acho que a gente pode tomar isso como o processo de requalificação urbana que a gente está passando, juntamente com uma requalificação discursiva no caráter de intervenção na cidade do Rio de Janeiro, que com os processos de pacificação, né, higienizam a imagem das favelas e, consequentemente, da cidade, anunciando que antigos perigos agora estão sendo sanados. Essa limpeza moral, encarada como processo em exercício, acaba por produzir e veicular uma imagem de cidade regenerada, que agora está apta a participar de grandes eventos de projeção mundial. Estamos falando precisamente da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e toda essa gama de investimentos e recursos extensamente aludidos por todos os veículos de informação. Esse processo sempre articula determinados conjuntos de duplos, como um passado marcado pela violência e morte em contraponto a uma promessa de oportunidade de vida. Necessita dessas antinomias para se justificar enquanto êxito. Tem que necessariamente veicular uma imagem de ausência anterior para consolidar a guerra atual. O Estado como ausente, e era uma coisa que eu acho que eu já falei anteriormente, mas eu gostei assim, de insistir um pouco nisso, que é o Estado ausente no passado, faz a batalha no presente uma promessa de futuro, porque necessariamente ele precisa da temporalidade e da espacialidade para se consolidar. E se antes o Estado era assassino e ele entrava nessas localidades sobre a ótica do confronto, hoje ele leva a vida e as oportunidades através de sonhos e esperanças. É notável o conjunto de antinomias que são trazidas à tona na elaboração de uma imagem de êxito. E é precisamente nesse ponto fundamental que desejo destacar a trajetória pessoal do meu principal informante, peça fundamental na articulação do projeto Casa Geração Cidade de Deus. O fotojornalista Tony Barros, ele é referenciado pela narrativa recorrente do sobrevivente, como tendo escapado do destino inevitável que é reservado aos jovens de favela. Isso é uma citação da Maria Cláudia Coelho e Suzana Duran. Sua fama não se deve apenas à trajetória, mas também é conhecido mundialmente como um homem que inventou moda na Cidade de Deus, com um dos seus projetos chamado Lentes dos Sonhos. Isso tudo, somado à sua carreira de educador social, fez com que esse fotógrafo participasse de diferentes projetos, reportagens, pesquisas, documentários e outras intervenções no espaço, com papel explícito ou implícito, mas sempre de mediador, ou nas palavras do chefe de fotografia da FP, meu passaporte naquele espaço. A trajetória de Tony é a única possível. A produção de sua história é de suma importância para se confirme a elaboração de uma imagem de sucesso ao projeto do qual ele é mesmo responsável. O passado de Tony, de certa maneira, é mobilizado e apagado para que ele seja reificado como uma espécie de vitrine de sucesso. O projeto, dessa maneira, necessita de Tony, de formas que excedem a sua própria atuação e mesmo seu papel como condutor e organizador. De certa maneira, o projeto funciona por si só, através dessas diversas articulações entre os mais diferentes níveis em que se entrelaçam e no desses enquadramentos que expõe a figura do Tony, ressaltando ambiguidades e antinomias que lhe são subjacentes. O Tony, na verdade, eu acho que ele é um bom caso de política pública e bom caso de política de Estado, porque ele necessariamente justifica uma guerra ao espaço, porque como se ele fosse a única figura possível de populações, só existisse em Tony. E tudo que é fora de um enquadramento, digamos, específico e normativo, tem que ser morto e apagado. Então, o meu questionamento quando eu vejo a trajetória do Tony, né, que é conformada não só pelo Estado, como também por essa agência, que faz a trajetória dele como um ponto de inflexão, até que ponto você trazer essa trajetória que você não está esmagando e contribuindo mesmo para apagar, transformar certas pessoas como assassinadas, como esse êxito dele não estaria talvez manchado de sangue. Enfim, concluir. Dramático potencial umbigo das relações entre as mais diversas esferas de atuação e presença do Estado no desenvolvimento desse projeto. Nesse sentido, diversas ONGs e agências sociais e culturais em favelas podem, por hora, se contrapor ao Estado, mas também se articulam a ele de modo fundamental.
E o exemplo que aludo aqui é a agência Transpress e sua Confluência, que é quase uma filiação se considerarmos a fala de seu principal representante, que, na verdade, ele falou que ele veio para o Brasil em 2011 para necessariamente cobrir esse período de pré-Jogos Olímpicos e pós, e ele entrou em 2011 e começou a cobrir as classificações, afirmando que ele tinha que fazer uma limpeza da imagem da cidade para a vinda dos Jogos. E foi essa a justificativa, na verdade, do projeto de fotografia. Sabemos que é arriscada essa aproximação entre a agência de notícias e o Estado, pois, diferentemente de outras ONGs e projetos sociais em favela, ela está num lugar completamente emblemático, já que não dá para simetrizá-la com organizações locais, nem com ONGs, nem especificamente com o Estado. Entretanto, é inegável que seu caráter de existência e agência como um passo de certa política pública, mas que também está ali para a produção de pessoas, e estas servirão como vitrines ou talvez como promessas de vitrines e exemplos, enfim. Essa produção de pessoas que conformam o território sua promessa de futuro promissor é o que performa e materializa o êxito discursivo de estar empreitado. Obrigado.